Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Aline e os Livros. Eu sou a Aline Friedman e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui muito interessante que se chama Histórias para Crianças. Ele é do escritor Isaac Bashevis Singer. Já ouviram falar nele? Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas certamente vocês conhecem o renomado filme Yentl, com a Barbra Streisand, e também, talvez, Inimigos, uma história de amor. O primeiro deles é baseado no conto Yentl, o menino da Yeshiva. E o segundo é baseado no romance homônimo, escrito em 1982. Singer é o autor dessas duas grandes obras destinadas aos adultos. E para as crianças? Ele legou bastante coisa. Vocês sabiam disso também? Pois é. Interessante é que o Singer, ele não se achava capaz de escrever para as crianças. Ele achava que se dedicasse a essa tarefa, ele não seria um escritor de verdade. Assim como um pintor que se dedica a ilustrar livros infantis, não seria um pintor de verdade. Mas a sua editora americana, chamada Elizabeth Shub, ela insistiu tanto que ele acabou escrevendo um primeiro conto, chamado Zlater, a Cabra. Mas vamos voltar um pouquinho mais para a história desse grande escritor. Ele foi o único autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por uma obra escrita, por obras escritas em Yiddish. Sim, era a língua materna dele, a única língua na qual ele se sentia à vontade, a única língua que ele dizia dominar completamente. Interessante que quando ele ganhou o prêmio, ele justificou essa escolha pelo Yiddish. Além de ser essa língua materna, ele relembrou que ele adorava ouvir e escrever histórias sobre fantasmas. Então, ele achava que escrever numa língua quase morta, porque nós devemos lembrar que o Yiddish era falado pelos judeus da Europa Oriental. E o Singer nasceu na Polônia, num povoado muito próximo a Varsóvia. Então, vejam vocês que ele disse que escrever nessa língua quase morta, escrever sobre fantasmas, era mais interessante, porque tornava as coisas mais reais, tornava os fantasmas talvez mais assustadores. Um outro fato interessante é que o Singer ele era filho e neto de rabinos racídicos. O racidismo era uma espécie de grupo judaico que levava a vida de uma forma menos rigorosa, um judaísmo menos rigoroso, mas extremamente ligado às tradições, às músicas, às danças, à cultura judaica, não de uma forma elitista, mas de uma forma mais humilde. Então, o Singer nasceu em 1904, como eu falei, num povoado próximo a Varsóvia. Ele emigrou em 1935 para os Estados Unidos e lá ele veio a falecer em 1991. Mas hoje eu vou falar então para vocês desse livro aqui. É um livro que tem cerca de 42 contos. E os contos é um livro que fala muito sobre o folclore judaico. Mas ainda que você não seja judeu ou que não conheça muito sobre as tradições judaicas, são histórias que falam de valores humanos, valores que tocam o coração de todos nós. Então é um livro que merece ser lido, e não apenas para crianças, merece ser lido por adultos, merece ser lido em família. Eu vou contar para vocês dois contos, mas eu vou começar pelo conto da Zlater, a Cabra. Como eu falei, foi o primeiro conto que o Singer escreveu, se não me engano, em 1967. E a história é a seguinte: ele é um conto que fala da festa de Hanukkah, uma festa muito importante na tradição judaica, conhecida como a Festa das Luzes, e uma festa de afirmação da identidade judaica. Então, nesse conto, a semana de Hanukkah estava se aproximando e o pai, Reuven, não tinha dinheiro para comprar as velas, as batatas, o azeite, e ele não sabia o que fazer. Eles eram pobres, moravam numa aldeia um pouco afastada da cidade, tinham poucos animais
E ele tinha uma velha cabra chamada Slater, e essa cabra já não dava muito leite, ela consumia os mantimentos, os poucos mantimentos de que a família dispunha, e o peleiro da cidade, chamado Fievel, tinha oferecido acho que 8 florins pela cabra. Então o Reuven pensou, bom, com esse dinheiro eu consigo comprar as velas, o azeite e as batatas para fazer os latkes. Os latkes são panquecas de batata muito tradicionais que a gente come em Hanukkah. Então ele pensou, vou vender as latkes, vou mandar o Arão à cidade e vender a cabra. Então o Arão foi até o fundo da casa, onde Slater estava lá presa, e foi puxando a cabra até a cidade. Só que a época de Hanukkah, na Europa Oriental, é uma época muito fria, é um inverno pesado. E o trajeto da cidade do Reuven e do Arão até a cidade grande, né, esse lugar central, onde o peleiro vivia, era uma boa caminhada. E no meio dessa caminhada, o Arão e a Slater vão ter que enfrentar uma nevasca. Eles vão enfrentar uma tempestade de neve. E aí o que vai acontecer? Será que eles vão conseguir chegar na cidade? Será que o Arão vai ter coragem de vender a Slater? Porque ela era uma cabra velhinha que tinha passado a sua vida toda com a família. Tinha dado leite, com leite a família fez queijos, enfim, era uma cabra que tinha ali, era quase da família. Então, o que será que vai acontecer? É uma história bem interessante e eu acho que eles vão redescobrir o valor dessa cabra, será que não? Vamos ver, eu vou deixar para vocês lerem essa história. A outra história é muito interessante. Aliás, acho que se eu não me engano, tem mais 2 histórias com esse mesmo personagem no livro. O título do conto é O Dia em que Me Perdi. E o protagonista é o professor Schlemiel. Ele é um professor de filosofia na universidade e ele é conhecido por ser bastante esquecido. Ele deixa as coisas nos lugares mais inusitados, perde a pasta dele, reencontra e ele sempre tem dificuldade. Ele comenta no livro. Esse conto é narrado em primeira pessoa. Então ele diz assim, eu dou aula nessa universidade há quase 40 anos, mas mesmo assim eu sempre me perco e esqueço o lugar onde eu devo dar aula. Eu nunca sei qual é a minha sala. Eu nunca sei onde estão meus manuscritos, minhas anotações. Então ele vive um pouco desnorteado. Um belo dia, ele sai do trabalho e lembra que ele precisa pegar um táxi com pressa. Mas ele não sabe muito bem para quê. No meio do caminho, na verdade, antes do meio do caminho, o taxista pergunta a ele, aonde o senhor vai? Ah, eu vou para minha casa. Mas onde o senhor mora? Pergunta o taxista. Ele esqueceu onde ele mora. E aí, como chegar a casa? Então o taxista diz, eu vou deixar o senhor numa cabine telefônica e o senhor pode procurar o seu endereço numa lista. Isso é uma coisa bastante antiga, talvez as crianças não entendam ao certo o que significa isso, mas é o antigo orelhão, né? E antes havia listas telefônicas onde constava o nome das pessoas e os endereços e o telefone. Mas o Schlemiel se deu conta de que a mulher tinha pedido para excluírem o nome da lista telefônica. Por quê? Porque os alunos do Schlemiel ligavam para a casa dele de madrugada para tirar dúvidas. Quando ele se deu conta de que isso tinha acontecido, a esposa tinha excluído o nome e o endereço deles, ele se deu conta de que esqueceu a pasta no táxi. Só que nessa altura o táxi já tinha ido. E naquele mesmo dia, eles iam comemorar o aniversário do Schlemiel. A esposa dele tinha assado um bolo maravilhoso e os amigos mais próximos todos esperavam por ele na casa dele. E aí, o que vai acontecer? Será que o Schlemiel vai achar o endereço dele? Será que ele vai conseguir chegar a tempo à própria festa de aniversário? Então é bem interessante. Os personagens do livro são divinos. A gente ri, a gente chora, a gente se emociona com eles. É um livro muito, muito tocante. E eu acho que
os pais vão aproveitar e vão reconhecer um pouco da importância desse livro na transmissão das tradições, dos valores éticos, religiosos, não importa a religião que você tenha. É um livro que fala muito sobre a mística familiar, as relações entre pais e filhos, o choque entre as culturas. É um livro que é muito tocante. Então, esse livro aqui é maravilhoso. Leiam, procurem saber mais. É um ótimo presente de aniversário. Ou para crianças ou para adultos, vocês vão curtir muito. Tem um outro livro dele que eu também gosto, não vou falar sobre ele hoje, mas é esse aqui, 47 Contos de Isaac Bashevis Singer. E nesse livro aqui tem esse conto, Yentl, o Menino da Yeshiva, que deu origem então a esse filme estrelado pela Barbra Streisand, que vocês devem conhecer, já devem ter assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, curtam esses vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a divulgar o meu trabalho por aí. Muito obrigada pela audiência e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!